Tá gravando. Olá pessoal, então hoje, dia 20 de novembro, nós não poderíamos deixar de falar e fazer algo especial para lembrar que hoje é dia da consciência negra. Hoje é dia também chamado de o dia de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares que morreu em 1695, final do século XVII, exatamente defendendo a libertação dos escravos. Lembra que ele era líder do quilombo mais famoso da história do Brasil, o Quilombo dos Palmares, que ficava em Alagoas, não é? Bom, mas é um dia que nós precisamos nos lembrar, um dia que teve início, da sua lembrança em 2003, depois oficializado em uma lei de novembro de 2011, oficialmente então através de lei, mas é um dia onde nós precisamos pensar também sobre discriminação, precisamos pensar sobre racismo, precisamos pensar sobre violência simbólica, precisamos utilizar a nossa história para exatamente construir um amanhã melhor e que traga como característica aquilo que é a nossa identidade, não é? Ou seja, a união dos diferentes. A nossa identidade é a identidade da diversificação, a nossa identidade é a identidade da união entre pensamentos diferentes, entre pessoas diferentes, etnias diferentes. Esse é o Brasil. Essa é a nossa força e essa é a nossa beleza. Então é dia também de lembrar não apenas dos momentos difíceis que a nossa história nos traz. É momento de lembrar de algumas pessoas importantes, e que representaram exatamente a resistência ou representaram, muito mais que isso, a possibilidade de ir além do que as condições lhes traziam. Eu estou falando, por exemplo, do tipógrafo Francisco de Paula Brito, que se destaca durante o Império, e era exatamente descendente de escravos. Eu estou falando de Antônio Pereira Rebouças, o advogado e político, que também teve seu destaque durante o Império. Ou seja, homens das letras, descendentes de escravos. Podemos citar aqui Maria Filipa, que resistiu contra a opressão lusitana. Podemos citar Paula Brito, que era membro da intelectualidade da época do Império. Podemos lembrar também aquele que foi muito bem sucedido com sua livraria e se tornou um dos maiores editores durante o Império, que é o Silvino José de Almeida. Ou seja, nomes importantes da nossa história que nós não podemos nos esquecer e devemos pensar então nesse dia sobre empatia, sobre igualdade e sobre essa identidade linda nacional que nós temos, que vem exatamente dessa diversificação, dessa unidade que nós trazemos dentro das nossas diferenças. Porque é claro, e não é muito piegas dizer num momento como esse, que a união que é a nossa força.